poder é exatamente essa, né? Para que você tem o poder se você tem que seguir regra? Você tem o poder para não seguir regra. É para transgredir a lei, é para ter o direito de invadir, de matar, de iniciar guerras, né? Então, no pós-guerra, ele colocou o Japão e a Europa, porque eles precisavam ser construídos sob o guarda-chuva militar, né? A criação da própria OTAN, né? Protegeu esses países. Então, esses países, na realidade, desde o pós-guerra, eles nunca tiveram poder. Porque para você exercer o poder, você tem 3 variáveis que você precisa ter: soberania monetária, soberania fiscal e soberania militar. Soberania monetária, a Europa tem uma moeda única, mas não tem soberania fiscal. Os países não têm soberania fiscal. Que eles fizeram uma união monetária, mas não tem uma união fiscal. Foi o que gerou a crise da Europa. Os países podem emitir dívida, mas não podem emitir moeda. Porque a teoria econômica é: por que a nossa dívida é considerada livre de risco? Porque o mesmo cara que emite a dívida é o cara que imprime a moeda. E os países europeus da Comunidade Europeia, eles podem emitir dívida, mas não podem imprimir moeda. Quem imprime moeda é o Banco Central Europeu. Então eles não têm nem soberania fiscal e nem soberania militar. E uma soberania monetária meia boca. Então eles não têm como fazer valer o poder. Eles não têm poder para nada. A Europa nunca teve. Por isso que está sempre baixando a cabeça para os Estados Unidos. É sempre o que os Estados Unidos quer. Até vergonhoso, né? O comandante da OTAN chegou e chamou o Trump de papai, né? Entendeu? Foi numa reunião. Tá evidente agora Trump. Isso que tá falando. Então, assim, né? É um continente vassalo e economicamente. Porque a Europa, na realidade, quando você olha, no início eu falei dessa história do sistema interestatal europeu, eles cresceram, acumularam riqueza, viraram impérios porque eles colonizaram a África e a Ásia. Depois, a própria América. Mas eles se tornaram potências militares com o sistema capitalista, onde o acúmulo de capital serviu para fazer eles terem um poder bélico maior e uma expansão, principalmente marítima na época, para acumular mais capital. Só que para acumular mais capital, eles precisaram invadir um monte de país, colonizar um monte de país, né? Na Ásia, na África, a Europa colonizou todo mundo, né? E no pós-guerra, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa fez um movimento inverso. Ele descolonizou o resto do mundo para tentar reconstruir a si próprio. Foi o que aconteceu com todos os países da Europa. Não à toa, o discurso foi do Marco Rubio, na Conferência de Segurança de Munique. Qual foi o discurso dele? Não coincidentemente, ele falou: não podemos ter vergonha da colonização, como se a colonização fosse uma coisa boa. Ué? Ele já dando um discurso tipo: se a gente quiser colonizar todo mundo, é uma coisa boa, você não precisa ter vergonha disso. E esse foi o recado do Marco Rubio. Então, porque eles sabem que a Europa, do jeito que está, primeiro, ele não tem como fazer o mesmo movimento que ele fez no século XI. A Europa fez esse movimento no século XI, colonizou, se expandiu seus territórios para ter mais súdito, mais terra, mais tributo, conseguir saquear recursos naturais de outros territórios de outros países para conseguir virar uma potência. A Europa não tem mais como fazer isso porque ele não tem potência militar para fazer isso. Se ele não tem potência militar para fazer isso, de onde ele vai extrair essa riqueza? Ele não tem como fazer isso. Então, eles vivem baixando a cabeça do que os Estados Unidos quer. Então, assim, a Europa no cenário geopolítico é meio que uma... Na minha opinião, tá? Se eu estiver errado, você me fala. Eu acho que é uma carta fora do baralho. E a Rússia sabe disso. E eles ficam com a russofobia, né? De a Rússia, porque eles precisam do inimigo para tentar convencer o povo europeu que eles precisam fazer mais investimentos militares. Mas eu acho eles estão no atoleiro, né? É isso mesmo que você colocou, estão no atoleiro. Não tem... E assim, um problema muito sério que a gente vê na Europa é assim, a questão da energia, né? Eles abandonaram, a boa parte dos países abandonou a energia nuclear, isso está gerando consequências nefastas agora, e a própria falta dessas matérias-primas estratégicas, né? Então, o futuro da Europa é bastante discutível, viu, gente? Aproveita para ver enquanto existe aí, porque é bem discutível. É o que ele falou, você vai recolonizar como agora? Você vai invadir uma África? Não tem mais como. Não tem poder para isso. Não tem poder. Tentando Groenlândia, pegar o Canadá, estão tentando... Não, e assim, o erro estratégico, eu acho que é porque para quem estuda bem a Europa, sabe que a Europa tem o que eles chamam de russofobia, né? Sim. Eles têm esse negócio, esse preconceito com a Rússia. Eles acham que a Rússia não é a Europa. Bem, a Rússia tem medo. A Rússia tem uma parte que é na Europa e uma parte que é na Ásia, mas eles nunca aceitaram que a Rússia fosse a Europa, nunca. Entendi. Né? Todas as guerras que tiveram contra a Rússia no passado foi isso, eles nunca consideraram a Rússia a Europa. Então eles têm essa russofobia. No livro do Emmanuel Todd, chama A Derrota do Ocidente, ele fala que o mais viável para a Europa era se unir à Rússia. Só que eles não fazem isso porque os Estados Unidos não deixam. Né? A guerra da Ucrânia foi provocada pelos Estados Unidos. Ao
permitir a expansão, permitir não, incentivar a expansão da OTAN. OTAN. Porque quando caiu o bloco soviético em 91, o Gorbachev, na realidade, tinha feito um acordo até para reunificar a Alemanha, e um dos acordos era que, dito nessas palavras na época, né, que a OTAN não se expandiria nem 1 centímetro para o leste europeu. A Rússia queria entrar na OTAN, ela já quis tentar A entrar. Rússia quis entrar na OTAN. Opa. Depois que, na realidade, assim, teve um período da Rússia com a perestroika e a glasnost, na época da queda do bloco soviético, que a Rússia, na realidade, queria ser capitalista. Hoje lá é meio que um capitalismo de Estado, tá? Não é um país comunista, não. E a Rússia queria ser capitalista nessa transição. Por isso o Gorbachev fez vários acordos, eles tinham um desejo de entrar na OTAN. E aí um desses acordos lá para reunificar a Alemanha os Estados Unidos, né? Você pode se desfazer o Pacto de Varsóvia, que a OTAN não vai se expandir. Porque o Pacto de Varsóvia era a OTAN da União Soviética. Sim. Era o acordo, o guarda-chuva militar da União Soviética no leste europeu. Como o bloco soviético caiu por problemas econômicos, eles não tinham mais como manter. Então interessava para a Rússia, né, dissolver o Pacto de Varsóvia, só que eles tinham medo que a OTAN fosse... Aí os Estados Unidos prometeu que não. Aí em 94 o Clinton foi lá e expandiu. Né? Expandiu ali, foi para Tchecoslováquia, Polônia e Hungria. Botou esses 3. Só que ainda não está na fronteira da Rússia. Protesto da Rússia, tudo mais, não adiantou. Continuou, como agora, né? Protesta, mas vai fazer o quê? Vai entrar em confronto? Não vai. Aí, se me engano, em 2001, aí botaram a Eslovênia, a Eslováquia, a Romênia, a Bulgária e já lá na fronteira com a Rússia, Estônia, Letônia e Lituânia. Acho que só a Lituânia não tá bem pertinho, mas não tem fronteira. Mas Estônia e Letônia tem fronteira com a Rússia. Aí a Rússia deu o soco na mesa e tal. Ficou nisso também, só o protesto. Só que o que a Rússia já tinha notado? Que tá o Mar Negro, né? Ele pegou a Romênia e a Bulgária, já tá no Mar Negro. A Turquia já tá na OTAN. Aí botou Romênia e Bulgária no Mar Negro. Aí pra cá tá a Geórgia. Né? Aí pra cá tá a Ucrânia. Aí em 2008 eles convidaram a Geórgia e a Ucrânia para entrar na OTAN. Aí a Rússia falou, aí não. Agora chega. Porque aí, o lance, eles iam cercar o Mar Negro. A OTAN ia cercar o Mar Negro. E a maior base naval da Rússia tá aqui, em Sebastopol, né? Que tá naquele pedaço depois que ele tomou da Crimeia. A maior base naval da Rússia tá lá em Sebastopol. Aí a Rússia falou, aí a Rússia até entrou num confronto aqui, né, Farinazzo? Tomaram 2 pedaços, o Ossétia e a Abkhazia, eles tomaram aí. Aí eles entraram aqui, aí já teve um recado, ó, daqui não, né, daqui não passa. Aí, e a Europa não leu direito esse recado, né? E aí ficou, de 2008 até agora, né, 2022 começou, eles tentando, primeiro, derrubando o governo da Ucrânia, para ficar um governo favorável aos Estados Unidos, fazendo todo tipo de que ele faz em todos os países, para tentar colocar a Ucrânia no... E a Rússia sempre falou, não quero problema, é só ficar neutro, né? Declarou neutralidade, tá tudo bem. Aí entra um comediante, vira presidente do país e... que é o Zelensky. E assim, ele entra com a promessa de fazer a paz, né? Com a promessa de fazer a paz, depois começa a sentar com a OTAN para... Aí... Eu acho que aí foi uma jogada, acho que... pelo menos do meu ponto de vista, de geopolítica, importante, né? Porque a Rússia, nesse momento, ela quebrou o monopólio da guerra. Que até então, todas as guerras eram começadas pelos Estados Unidos. A Rússia se envolvia em alguma coisa no Afeganistão e tal, né? Fornecendo, mas não era ela que iniciava a guerra. Aí, tanto que a Rússia não chama de guerra, né? Uma operação militar especial. Aí a Rússia quebrou esse monopólio. Então, se pensar sobre o ponto de vista da psicologia militar, é tipo... invadir. Você vai fazer o quê? Não é mais reativo, agora é proativo. Né? Quem está tomando a decisão sou eu. E então ela fez. Só que, cara, essa estratégia aqui não é nova. Essa estratégia foi do Império Britânico, quando quis cercar a Rússia no século XVIII. O grande jogo. Era exatamente o que o Império Britânico queria fazer com a Rússia, cercar o Mar Negro para fechar a saída da Rússia. Como a maior base naval deles está aqui, a saída deles daqui para o Mediterrâneo é pelo Mar Negro. Era cercar a Rússia. Busca de portos quentes, né? Então, esses movimentos que foram feitos, e aí os Estados Unidos não conseguindo manter... Quando o Donald Trump começa a se afastar da Ucrânia e falar, Europa, o problema é seu, é porque os Estados Unidos, ele já que primeiro queria se focar em outro negócio e outro, ele não consegue manter um esforço de guerra, cara. Os Estados Unidos se desindustrializou.
A indústria deles é financiarizada, né? Eles Eles não conseguem financiarizaram. dar. Eu lembro quando estourou a guerra da Ucrânia, teve um congresso, acho que em Los Angeles, e o Jim Taiclet, que era CEO, acho que da Raytheon, ele falou que eles iam levar aí pelo menos de 3 a 5 anos para repor alguns estoques de munição, que é praticamente impossível. Até hoje, eles não conseguem emular a produção de granada de 155 milímetros da Rússia. Porque a indústria americana é exatamente isso que ele falou. No papel é a coisa mais linda do mundo. E olha que interessante. Quando o Donald Trump assumiu, o primeiro lance dele da guerra tarifária foi contra a China, não sei se você lembra. Antes dele fazer aquele geral, ele falou: a China tal 10% ou 20%, né? Uma coisa assim. A China levou uma semana para responder. Eu até brinquei lá, os caras achou que a China tava com medo e tal. A China levou uma semana para responder. Quando ela respondeu, ela colocou uma taxa, não foi sobre tudo, foi só sobre os produtos que afetavam estrategicamente setores econômicos dos Estados Unidos e afetar. Se fosse resumir assim, a China taxou produtos que iam afetar muito mais os Estados Unidos do que ela. Tá. Porque quando você põe a tarifa, na realidade você está pondo tarifa em cima do que você compra e do que você vende, né? Então, assim, eu estou taxando uma coisa que eu preciso. Então, ela escolheu os setores que ia afetar estrategicamente e economicamente muito mais os Estados Unidos que ela. E você lembra o que foi a segunda resposta da China? Não. Parou de vender terras raras. Ah, sim, sim. Lá no início do governo Trump. Você acha que a China já não sabia disso? Porque ele sabe que as terras raras é utilizada para construir míssil. Exatamente. Para fabricar míssil. Você acha que ela já não pegou e falou: vou fechar essa torneirinha que eu vou minar a sua capacidade de produzir míssil? 90% das terras raras é produzido pela China, cara. Um jato F-35, ele leva em média aí 400 quilos de terras raras, de equipamento que é feito com terras raras. Então, ele é extremamente estratégico. Um jato. Tem milhares. Então, assim, o chinês, ele foi no cangote mesmo. Então, agora, ó, ele não tem capacidade industrial para repor os equipamentos que ele está utilizando, munição, míssil, tudo. Ele não tem capacidade industrial para isso. E mesmo que ele tivesse, ele não tem acesso à quantidade de terras raras que ele precisaria para produzir na velocidade que a guerra exige. Porque imagina, o Irã vai continuar mandando. E agora, parece que eles guardaram os melhores. Agora eles estão começando a usar a geração mais. Aí começam a mandar míssil mais eficiente, míssil hipersônico, justamente quando já está saturada a capacidade de defesa das bases americanas. Aí está saturado por quê? Porque não tem. Ele tem que produzir. E agora? Entendeu? E é uma produção complexa, demorada, cara, né? Sinceramente, eu não sei como é que o Trump vai fazer para sair disso aí, não. Eu vejo assim, é um dilema estratégico bastante difícil da gente tratar um. Cara, acho que isso é uma guerra, me parecendo agora, de propaganda, desde o segundo dia, né? Você vê o Trump sempre dando a entender que eles estão ganhando a guerra, que o Irã está se ferrando e tal, mas é o inverso, né? No teatro da guerra aí é o inverso que está acontecendo. Mas é um discurso, é uma narrativa que eu sinto, pelo menos no meu ponto de vista, ele está meio que já preparando uma saída honrosa. Dele acabar com a guerra e falar que ele ganhou.